Olá, é uma alegria estar com você, começando o programa A Vida em Foco, aqui na TV Evangelizar, o nosso programa de todas as tardes, segunda a sexta-feira, 3h30 é o nosso horário juntos e é um programa que vai ao ar ao vivo. Então estamos ao vivo nesse momento para todo o Brasil, via satélite, canal digital aberto, YouTube, TV Evangelizar Oficial. E hoje nós vamos falar de um assunto sério, de uma doença que eu vou chamar aqui de invisível, que são as doenças psicológicas, emocionais, aquilo que ninguém vê e que tem muito estigma em torno disso. As pessoas sofrem e sofrem não só pela doença, mas por todo o julgamento que acontece em volta. Então é exatamente esse o primeiro tema do nosso programa de hoje. Já já eu vou conversar com a doutora Alessandra Caggiano Poletto Cavallini, que é psicóloga e vai nos ajudar a lidar com este tema. Vamos também falar sobre lipedema. Nós estamos no mês de conscientização dessa doença e vamos então aprender e principalmente como lidar com ela. Teremos também a participação de uma paciente que passou por esse problema. Então, médico, paciente para nos ajudar hoje. Fique comigo, começando o programa A Vida em Foco. Se a gente vai começar falando de uma doença que é invisível, nós vamos precisar de algumas virtudes aqui, que é principalmente a empatia, a paciência muitas vezes, para lidar com isso que os nossos olhos não veem acontecer. Então, o que passa na cabeça da família, dos amigos é que, será que essa pessoa passando por esse problema não está exagerando? Isso é um dos estigmas, mas tem mais. E o que será que causam na vida dessas pessoas? Então, muito bem-vinda, minha querida doutora Alessandra Caggiano Poletto Cavallini, a primeira convidada, psicóloga, tem especialidade clínica em psicanalística e experiência em saúde mental. Trabalhou em clínicas e hospitais psiquiátricos com regime de internação integral e também palestra, sobre a saúde mental. Muito bem, então você vai nos ajudar hoje, minha querida doutora Alessandra. Vamos começar por o que é o mal que causa nos pacientes esse estigma, esse olhar que não deixa de ser um julgamento, de quem ama muitas vezes e da sociedade em si. O que acontece? Como que afeta essas pessoas? A gente começa a perceber, que o transtorno mental ele tem muita resistência em ser falado. Do próprio paciente ou não? Do próprio paciente e da sociedade. Tá. Sempre é um combo. Quando a gente olha para o transtorno mental, a gente tem que olhar pela via do paciente, pela via da sociedade e da família. Tá. Então, existem alguns estigmas no próprio paciente. Relutâncias em assumir, relutância em perceber, relutâncias em buscar ajuda, tentativas frustradas muitas vezes de avançar e também da família. Muitas vezes a família resiste em pegar aquela pessoa e validar aquela dor, buscar uma terapia, buscar um médico. Muitas vezes ela isola aquela pessoa, entendendo que é difícil de se lidar, uma pessoa de difícil relacionamento, sendo que ela está sofrendo e ela precisa de ajuda. E aí a gente vai vendo que essa resistência, essa relutância vai sendo associada a um isolamento. E tudo isso fortalece a incompreensão do que é o transtorno mental. Eu acho que, além de fortalecer essa incompreensão que você disse, ela acaba até contribuindo para que piore o quadro, Porque se a pessoa já está enfrentando isso, ela já tem as próprias resistências internas. Sim. E aí eu acho que ela acaba se isolando também, Sim. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Bom, e agravando esse quadro, daí qual é o próximo passo? Esse é uma grande questão bem importante de ser falada, Carol, porque o transtorno mental, ele começa num nível e muitas vezes ele vai se agravando e se passando de geração em geração. Mãe depressiva, filha depressiva, neta depressiva. Então, quando você chega numa internação, que nem você falou que eu trabalhei em clínicas psiquiátricas de regime integral, a gente olha para aquele quadro e muitas vezes a gente pensa, uau, se essa pessoa viesse buscar ajuda antes, será que ela precisaria desse nível de intervenção? Porque o transtorno mental, ele tende a ser agravado. Ele tem uma progressão. Tem uma progressão. E aí o profissional entra justamente para, digamos, conter essa progressão, frear isso.
conter a progressão e muitas vezes a gente consegue fazer um trabalho onde a pessoa ela entre num movimento de ser curada, né? Ah, tá. Por exemplo, uma depressão ela vai causando uma visão social, uma visão de trabalho, muitas dificuldades. A pessoa não tem capacidade física de exercer algumas funções. Quando ela começa a fazer uma terapia e ser medicada, ela pode vir a ser estabilizada e voltar a ter uma vida que a gente chama comum. Com maior performance, maior produtividade, realmente conseguir se vincular, casar, ter relacionamentos. Então, o problema maior do transtorno mental é que ele não afeta só a pessoa, mas ele afeta todo o social, todo o familiar, e ele vai causando uma destruição que a gente fala invisível. Muitas vezes a pessoa não percebe que aquilo é uma depressão, uma ansiedade, um transtorno, e ela vai, né, aceitando aquela vida sem alegria, sem relacionamentos, sem felicidade. Entendi. Ela se conforma com aquilo. Então, quando um paciente entra para uma terapia, muitas vezes ele consegue não só tratar a depressão, mas ele resgata tudo aquilo que foi destruído. Ele consegue avançar muito e amadurecer diante das suas emoções e da vida. Isso é uma ótima notícia, né? Saber que, Sim. que é uma doença, como qualquer outra doença visível e que tem cura. Né? Acho que isso é muito esperançoso. Eu queria que você falasse um pouco de como que esses estigmas são colocados na sociedade, né? De que forma que eles aparecem? Muitas vezes por rótulos. Tá. Né? Então as pessoas elas se escondem porque elas já têm uma dificuldade de se perceber naquela vulnerabilidade, principalmente hoje numa sociedade que cobra que você tem uma boa aparência, uma alta produtividade. Então quando ela se percebe fragilizada, ela busca muitas vezes esconder aquilo. Tá. Junto com isso, o que fortalece, vamos dizer, esse esconderijo são os rótulos. Tá. Então, Mas o rótulo da própria doença, não? A depressão, ser depressivo é um rótulo? Muitas vezes sim. Tá. Muitas vezes é um rótulo, muitas vezes aquela pessoa, em vez dela ser acolhida e integrada ali naquele social, né, ou naquele trabalho, naquele ambiente, ela é excluída. Tá. O que fortalece ainda a depressão. Então, tudo isso eu vejo que acontece por conta da incompreensão da doença. As pessoas não compreendem o que é uma doença, elas não compreendem aqueles sintomas e muitas vezes não sabem como lidar. E o que a gente não sabe como lidar, a gente tem a tendência de se afastar e rotular. Sim. Então, quando a gente pode falar disso e entender isso que eu falo, o que é o transtorno, o que é doença, fica mais fácil da gente poder se aproximar e ter empatia. E ajudar. Sim. Né? Por que um profissional ele consegue se aproximar de alguém com transtorno mental? Porque ele compreende, então ele tem um método para se aproximar e ajudar. Se as pessoas conseguem entender melhor o que acontece consigo mesmo e com o outro, fica mais fácil de se aproximar. Deixa eu então, nessa linha, deixa eu entender se existe um estigma de medo de pegar aquilo ali. Porque quando a gente fala, por exemplo, do resfriado, resfriado que é visível, né? Tá todo mundo ali espirrando. A gente falou de pandemia, o pessoal ficava o quê? A distância. Não, porque claro, se eu me aproximar, o vírus vai vir. Mas eu tenho a impressão, às vezes, que se a gente se aproxima de alguém que tem uma depressão, que tem uma ansiedade, aí você vai começar a ficar ansiosa também por causa dessa pessoa, vai ficar depressiva também por causa do tipo de pensamento, do tipo de assunto. Isso, de alguma forma, acontece, né? Eu não diria que seria um medo de pegar, mas há uma dificuldade de lidar com aquela dor, né? Porque toda dor, ela mexe com o outro. Muitas vezes ela se apresenta de uma forma difícil, né? Pense uma pessoa que está deprimida, ela está triste. Ela está desanimada. Então, para você se relacionar com ela, você tem que compreender que ela não vai poder estar 100% ali alegre, te ouvindo, disponível em todos os programas. Ou seja, não é de um termo assim, bem prático, ela não é interessante. Um relacionamento daquele jeito ali. Ou se a pessoa está num extremo, igual você falou, mais para baixo, ou também se ela é muito estriquinada, vou usar aqui um termo popular, né? Uma pessoa que muito irritada, porque a ansiedade também dá irritação, por exemplo, não é? Dá irritação. Então, lidar com esse tipo de situação, você acha que as pessoas acabam fugindo e isolando por isso? Isolando, dando rótulos, né? Pessoa difícil, pessoa que não dá para se aproximar, chata, sempre tá para baixo. Então isso também rotula aquela pessoa e isola ela das relações. Sendo o que essa pessoa precisaria é ser aproximada, integrada.
compreendida. E essa aproximação, então, como a gente ir um pouco agora para a parte mais prática, né? Eu sei que não é bem o tema, mas vai se aproximar dessa pessoa. E aí, é estimular que ela saia daquilo, é escutar. Como lidar? Porque realmente acho que as pessoas não sabem lidar com essas situações. Olha, eu me lembro de uma paciente que eu atendi que ela perdeu muitas pessoas na vida dela. Tá. Né? Então ela cresceu com um medo muito grande de se relacionar e desenvolveu um transtorno mental. Ela se relacionava superficialmente. Tá. E ela tinha uma vizinha que vira e mexe convidava ela para comer um bolo na casa dela, para o aniversário, para o Natal, essas datas importantes, sabe? E quando ela chegava, essa vizinha fazia ela se sentir em casa, como se ela fosse pertencente a algo. Isso começou a gerar na minha paciente uma forma de transformação da forma dela se relacionar. Lugares de mesa, lugares de acolhimento. Não precisa, às vezes, você dar uma super escuta, até porque quem não é profissional não tem essa condição. Exatamente, porque é difícil, né? Exatamente. É difícil, muitas vezes é confuso, é intenso, mas você pode colocar a pessoa do seu lado. Porque hoje um dos maiores fatores de adoecimento é o isolamento. Então é ter algo para fazer junto, é isso, é uma coisa mais simples até. Ter algo para fazer junto, encorajar essa pessoa a buscar uma terapia, fortalecer muitas vezes as características positivas dessa pessoa, deixar com que ela se aproxime. Eu acho que a gente poder, assim, ser humano, sabe? Tratar o outro como humano e com vulnerabilidades. Eu acho que isso ajuda muito. Agora, a família, a gente entra numa questão diferente. Porque às vezes a família tem muita resistência e acaba impedindo aquela pessoa de buscar ajuda, né? A família, como que a gente lida com a família? Que é o estigma da família mesmo. Isso, porque é muito difícil a gente olhar para o lado e às vezes ver uma filha com ansiedade. Aquela mãe reconhecer, né? Isso, aonde que eu errei? Né? Por que ela tá assim? Minha filha não é assim. Então eu me lembro de um caso, acho que isso vai elucidar para as pessoas que estão ouvindo, de uma menina que eu atendi muito nova. E ela fazia somatizações do corpo. Então ela tinha problemas estomacais, desmaios. E o médico chegou pro pai e falou: olha, você precisa levar ela por um tratamento psicológico. Porque o que ela tem não é físico, é emocional. Ela somatiza e acaba sendo internada no hospital. E esse pai veio, só que ele falou assim para mim: você tem que esconder da mãe dela, porque a mãe dela não aceita que ela possa ter ansiedade. E ouvindo aquela menina, eu fui vendo assim, o quanto ela estava sofrendo, o quanto ela precisaria de ajuda para lidar com seus conflitos e com a realidade. Ali a ansiedade já estava instalada como um transtorno, mas o quanto que ela precisaria dessa ajuda. Só que ela não pôde continuar porque a mãe não aceitava que ela tinha ansiedade. A mãe se culpava e muitas vezes tinha uma grande resistência com o diagnóstico. Essa pessoa tem a chance de virar uma pessoa de internação. Nossa. Por quê? Porque vai agravando. Aí ela vai crescendo, vai reprovando na escola, ela não vai conseguindo ter amigos, ela não vai conseguindo se relacionar. Chega um momento que ela olha em volta, ela não só tem o transtorno, tem tudo destruído. Então, é muito mais difícil, né? Muito mais difícil. Então a família pode ser o encorajador, o suporte, e muitas vezes pode ser a pessoa que impede por conta da sua dificuldade em aceitar aquela condição, aquele sofrimento. Sim, entendi. Acho que esse é um apelo que a gente faz, né? De se nós amamos quem está perto, que a gente possa encarar o problema que for para ajudar essa pessoa. Acho que é muito mais isso, né? Muito bem, gostei. Muito obrigada, doutora Alessandra, por vir esclarecer aqui pra gente, viu? Bom, a gente sai para um intervalo, na volta a gente vai falar sobre lipedema. Continuamos nessa linha da saúde. Você sabe o que é o lipedema? Vai aprender depois do intervalo. Então a gente sai com as imagens da cidade de Canção, Maringá, canal 31, e é a 5ª maior economia do Paraná. E você assiste a TV Evangelizar, hein? Pelo canal 31. Volte comigo. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro.
E na próxima segunda-feira, nós vamos iniciar uma nova temporada da Noite de Louvor, que esse ano completa 10 anos aqui na TV Evangelizar. É o maior grupo nacional de oração. Então, se você enfrenta desafios diários, que todos nós temos, a gente sabe que precisamos, é claro, das nossas virtudes, do nosso empenho, mas também de muita oração, da misericórdia de Deus. Por isso que essa nova série vai se iniciar com o tema Sua Misericórdia é Eterna. Então, Noite de Louvor conta com você, jovem. Sabe por quê? Nós vamos abrir com chave de ouro essa temporada. Anjos de Resgate, junto com o Padre Mário Sartori, estarão na Noite de Louvor. Então, eu já digo para você, chegue cedo no Anfiteatro Jesus das Santas Chagas. A partir das 5h30 da tarde você já pode vir presencialmente. E a transmissão ao vivo para todo o Brasil, altíssima qualidade de som e imagem, aqui pela TV Evangelizar a partir das 7h da noite. Então, é na próxima segunda-feira, Anjos de Resgate, você não vai perder, né? E Padre Mário Sartori. Então, falamos agora sobre lipedema. Vamos falar sobre saúde. Você vai entender o que é. Nós temos esse mês de junho que é para a conscientização do problema, até para deixar assim, de uma forma mais clara, os sintomas, como que a gente deve agir. Então, deixa eu receber aqui a minha querida doutora Mariana Thalita Bertolin Silva, que é cirurgiã vascular, também diretora técnica do Centro de Lipedema em Curitiba, membro da Comissão de Lipedema da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Muito bem-vinda, viu? Obrigada, Carol, pelo convite. Eu que te agradeço. E eu sei que você está hoje com a sua paciente, a gente via Meet, né, a Cristine. Minha querida, tudo bem? Seja bem-vinda, viu? Olá, boa tarde, tudo bem? Oi, Mari. Oi, Cris, tudo bem? Que bom ter vocês duas aqui, porque daí a gente vai ter esse contraponto, né, do profissional falando, a paciente que passou pela situação. Então vamos começar pelo básico ali para a gente dizer o que é o lipedema? Bom, Carol, o lipedema é uma doença, é uma condição genética, né? Tá. Que vai afetar o tecido conjuntivo frouxo, especialmente o tecido gorduroso. Tá. Então, as portadoras de lipedema, elas vão ter um maior acúmulo de gordura, especialmente nas pernas e, em alguns casos, também nos braços. Tá. A principal característica do lipedema é a desproporção corporal. Então, aquela mulher que tem uma perna bastante volumosa, aquele quadril bastante largo, coxa larga, uma panturrilha larga, por muitos anos, né, é muito confundido com o biotipo, porque como condição genética, existem, geralmente as mulheres da família também possuem aquela mesma característica de corpo e nenhuma delas sabem, né, até o momento que algumas têm o diagnóstico. Tá. É uma doença de base inflamatória, então essa gordura, ela vai inflamar e vai trazer sintomas para as pacientes. Traz dores ou não? Dor, sensibilidade ao toque, à pressão, pela fragilidade capilar, é muito comum o aparecimento de hematoma sem a paciente ter batido. O lipedema também é característico a fibrose, né? Muito confundida com a celulite, né? Eu tenho uma celulite abundante. Não é. Né? É um aspecto todo envelhecido ali, especialmente de coxas, do glúteo, dos culotes, né? E uma característica importante do lipedema é que ele poupa pés e mãos. Né? Diferente de outras doenças vasculares como o linfedema, onde os pés também estão afetados, né? E geralmente uma doença unilateral. O lipedema é uma doença que afeta as duas pernas, né? De modo Por bilateral. Isso que se confunde mesmo pelo estereótipo, né? Pelo Exatamente, tipo do corpo. né? E Tá. muito confundido também com a obesidade, né, Carol? Porque o lipedema não é igual à obesidade, mas é um dos principais fatores de piora da doença, né? A partir do momento que a paciente vai aumentando o peso, ela vai acumulando mais gordura de fato. E na paciente com lipedema, nessas regiões onde ela tem a doença, membros inferiores e membros superiores, né? Entendi. Então, deixa eu falar com você, Cristine. Como que você percebeu? Foi mais ou menos como a doutora Mariana falou? Alguém na sua família teve e você foi atrás, ou você foi quem desencadeou essa pesquisa? Na verdade, eu sou a precursora da minha família e depois que eu recebi o diagnóstico, outras mulheres da minha família também foram atrás de médicos, né, para que pudessem receber o tratamento adequado.
Mas eu descobri reiki por acaso, assim, eu recebi indicação da doutora Mariana. E quando eu vi o Instagram dela, eu imediatamente já me identifiquei com a doença, né? Eu já suspeitei, eu vi o conteúdo dela e falei, bom, eu acho que eu tenho lipedema. E aí marquei uma consulta com ela e já na avaliação, né, na primeira consulta, ela já falou, bom, você tem mesmo e não tem cura, mas tem tratamento. E para mim foi uma vida nova, né? Desde que eu recebi o diagnóstico, foi muito libertador. Eu hoje falo assim que eu sou outra pessoa, muito mais leve, e graças ao diagnóstico. Que interessante então, ele salvou isso. Minha vida, no caso. É interessante isso que você está falando, porque nós estamos justamente no meio de conscientização. Ou seja, essa nossa conversa é para levar essa mesma consciência que você teve, né, com o trabalho da doutora Mariana para mais pessoas. Então, você considera que saber do que a informação de como acontece foi importante? Com certeza, porque assim, eu sempre tive um desconforto nas pernas, né? Eu tinha um inchaço que os médicos vasculares tratavam como um problema de sistema linfático. E eu não conseguia sentir um alívio, né? Pediam para usar meia de compressão e ficava nisso. Mas desde que eu recebi o diagnóstico, que eu mudei a minha alimentação, mudei o meu estilo de vida, intensifiquei as atividades físicas, comecei a fazer natação. Hoje eu não sinto mais o peso que eu sentia nas pernas e que eu achava ser um peso normal. Eu achava que todas as mulheres sentiam aquilo. Eu não conseguia ficar muito tempo em pé, eu passava um dia, né, no escritório com salto alto, eu chegava com as pernas super inchadas e eu achava que isso era normal. E hoje, que eu tenho uma vida muito melhor, eu vejo que aquilo não era normal, sabe? Que é possível a gente se sentir muito melhor, mesmo sem passar pela cirurgia, né, do lipedema. Só mudando os hábitos de vida mesmo. Entendi. Doutora Mariana, ela mencionou algumas mudanças que ela fez na vida dela. Então, você citou que é um processo inflamatório. Por isso tem que mexer na alimentação, por isso o tipo de exercício físico influencia ou a intensidade. Fala um pouquinho sobre isso. Exatamente. Então, como a base da doença é inflamatória, o tratamento que a gente chama de conservador consiste a paciente a ter um estilo de vida anti-inflamatório, né? A maioria dos pacientes, como eu falei, como elas têm muitas vezes um sobrepeso, uma obesidade associada, elas focam muito na perda de peso. E quando a gente fala de perda de peso, a gente fala basicamente de déficit calórico. Mas quando a gente fala de controle de lipedema através da alimentação, a gente está focando numa alimentação anti-inflamatória. Então, encontrar os gatilhos dentro da alimentação que gerem dor, que gerem os hematomas e evitá-los o máximo possível, né? É claro que a gente sabe que tem alguns grupos alimentares que devem ser evitados porque tem um potencial inflamatório para todas as pessoas, especialmente nas portadoras de lipedema, né? Então, ultraprocessados, o álcool, excesso de açúcar, de sal, enfim, né? Mas para cada portadora de lipedema, a gente vai montar um plano estratégico de alimentação buscando os gatilhos dessa paciente para evitá-los, né? E do ponto de vista da atividade física, é importante que se respeite ali o limiar de inflamação de cada uma, né? Eu sempre falo que nada é proibido no lipedema, mas nem tudo vai caber para todas as pacientes, né? A Cris citou, né, exercícios na água, porque a hidroginástica, a natação são modalidades muito indicadas no lipedema, porque promovem ali uma drenagem linfática de forma natural, né, nas pernas. Então, otimizando ali, né, essa descongestão que o lipedema traz. Mas eu acho que é fundamental também exercícios de resistência, com acompanhamento, né, porque a massa muscular é algo tão importante para todo mundo, especialmente na portadora de lipedema, né, fortalecimento articular, enfim. Mas não é nada que seja proibido, né? É preciso direcionar depois de uma boa avaliação dessa paciente e, claro, né, Carol, respeitar o gosto de cada paciente também, né? Eu sempre brinco que aquilo que a gente gosta de fazer, geralmente a gente mantém se fazendo, né? Sim. É difícil você fazer alguma coisa mais na parte da obrigação. Sim. Então, quando a gente consegue encontrar algo que seja benéfico para ela e que ela ainda goste, eu acho que é o casamento perfeito aí para o controle dessa inflamação e o controle do lipedema. Que, como a Cris falou, é uma doença crônica, é uma doença que não tem cura,
É uma doença que progride quando a gente não cuida, mas é uma doença que sim, tem tratamento, tem controle, as portadoras conseguem viver muito bem com a doença. Que legal. A gente vai colocar uma tela que mostra os tipos diferentes, né? Acho que tem vários tipos de lipedema. Eu gostaria que você comentasse em cada um deles. O lipedema ele é classificado em tipos e graus, né? Tá. Quando a gente fala de tipos de lipedema, a gente está falando aonde a doença está acometendo aquela portadora. Então, o tipo 1 é aquele lipedema que acomete somente ali a parte do quadril, né? Quadril, culotes, glúteos. O tipo 2 é aquela paciente que vai ter do quadril até os joelhos. O tipo 3 é perna completa, então quadril até tornozelo, lembrando que o lipedema poupa os pés. O tipo 4 é o lipedema nos braços, né? E o tipo 5 é o tipo mais raro, é aquela paciente que só tem esse acúmulo de gordura do joelho para baixo, ou seja, nas panturrilhas, né? O tipo mais comum na prática é a combinação do tipo 3, perna completa, com braços, né? E aí a gente vai ter a classificação também em graus. E todos eles têm o mesmo tratamento ou não? Você vai... O que muda no tratamento é a individualidade da portadora, mas a base do tratamento conservador, né, fazer uma dieta anti-inflamatória direcionada para cada paciente, atividade física de forma regular, métodos de descongestão, o que é isso? Às vezes uso de algum método de compressão, seja na forma de meias elásticas, seja na forma de bandagem, seja na forma de leggings compressivas, fazer drenagem linfática ali, né, clássica, de forma regular. Muitas vezes a gente vai lançar mão do uso da fitoterapia, que são compostos com propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, para auxílio no controle dessa inflamação. Muitas vezes as pacientes vão para o tratamento cirúrgico, né? Existe o tratamento cirúrgico do lipedema, que não é curativo, mas sim, é uma ferramenta em alguns casos. Entendi. Cris, você teve que mudar muito a sua alimentação. O que você passou a ingerir que antes você não fazia? Por exemplo, Carol, eu tô aqui no trabalho, tô com um potinho aqui de semente de romã. Eu jamais tinha comido romã na minha vida. E só que assim, Carol, eu, com essa nova alimentação, né, que eu passei a adotar, eu tirei glúten, tirei lactose, isso, claro, tô falando do meu caso, né? Tirei o açúcar, tirei o álcool. Então, o que funciona para mim não necessariamente vai funcionar para todo mundo, mas como a doutora Mari falou, né, tem alguns grupos alimentares que a gente evita. E eu ganhei muito mais disposição, hoje eu acordo muito mais cedo, eu consigo levantar muito mais peso na academia, eu ganhei massa magra, a minha barriga tá quase a barriga dos sonhos que eu sempre tive, que eu achei que não era possível. Então, assim, lógico que eu nunca imaginei que eu fosse chegar nesse lugar onde eu cheguei, tendo o tratamento adequado, sabe, Carol? Então, lógico que tem altos e baixos, tem dias que eu tô mais triste, que eu queria, sei lá, comer alguma coisa, que eu sei que depois vai me inflamar e eu vou ficar mal. Mas, assim, tem muitas mulheres que passam por isso. E eu conheci uma personal também maravilhosa, a Jéssica, que foi a doutora Mari que indicou. E nós temos um grupo no WhatsApp com muitas mulheres, né, que estão nesse grupo, que passam pelas mesmas coisas que eu. Então, a gente se apoia e isso é fundamental para o tratamento, sabe? Ter esse apoio, ter esse convívio com outras mulheres. Então, assim, eu aspiro assim, que muitas mulheres possam ter acesso a essa informação, possam ter acesso ao tratamento, né? E possam melhorar a sua qualidade de vida, sabe? Então, assim, com restrições, mas que fazem a gente melhorar muito, em todos os sentidos. Sim. E você acredita que uma mudança de estilo de vida, como a Cris fez, na grande maioria dos casos vai ser suficiente evitar uma cirurgia? Se a gente levar em consideração que o lipedema afeta só no Brasil 12,3% das mulheres... Tudo isso. É uma doença extremamente frequente. Sim. E isso é a importância da gente estar falando aqui hoje, porque a grande maioria não sabe que tem, né? Vão descobrir a partir do programa, da conversa, né? Exato, da divulgação, né? Assim como a Cris, é muito frequente que as pacientes cheguem nos consultórios, e no meu, né, particularmente,
com seu autodiagnóstico, porque elas olham as fotos, olham os sintomas e falam, olha, é o que eu tenho, que eu passei a minha vida inteira procurando, encontrei o nome. Assim como a Cris falou, é algo extremamente poderoso, dar nome ao que a gente tem, né? E até porque fala, agora eu sei o que eu tenho, como é que eu vou fazer para controlar isso daqui, né? Porque precisa ser direcionado. Mas são muitas portadoras, são 9 milhões de brasileiras com lipedema. Não dá nem para operar tudo isso de paciente, concorda? Sim. Né? E sim, a maioria dos pacientes, na verdade, não vão para a cirurgia, elas vão ter o controle da sua doença através da mudança de estilo de vida, né? Da criação de hábitos anti-inflamatórios e vão poder viver muito bem, como eu disse, com o controle da doença, né? Casos mais avançados, né? Aquela paciente que, apesar da otimização do estilo de vida, ainda se mantém com dor, com sintomas, aí a gente vai avaliar para evoluir para a cirurgia de redução de lipedema, né? Mas a grande maioria vai conseguir sim o controle com tratamento conservador bem direcionado. Essa cirurgia é para remover a gordura daí ou não? É uma cirurgia que tem como base lipoaspirar, né, essa gordura, mas é uma cirurgia de grande porte, não tem objetivo estético, assim, uma cirurgia funcional para diminuição de dor, diminuição de volume de perna, de inchaço, melhora de mobilidade, né? É uma cirurgia de alto volume, então quando a gente lipoaspira, né, essa gordura lipedêmica, a gente está falando ali de retirar grandes volumes de gordura, né? 5, 6, 9 litros numa mesma cirurgia. Então é algo para se pesar muito risco-benefício, se a paciente tem a indicação realmente. E de qualquer forma, mesmo os pacientes que têm indicação, elas vão ter que manter tratamento clínico tanto antes quanto depois. Porque é um novo estilo de vida, né? Exato, e é uma doença que não tem cura, né? Por mais que passe por uma cirurgia, pode ser que essa paciente aumentando o peso ou se inflamando e volte a ter sintomas ou acumular gordura, não só na área onde ela tinha o lipedema, mas em outras regiões, né? Sim. Então trocar uma gordura que metabolicamente, a gordura do lipedema metabolicamente ela não é ativa. Ela não aumenta risco de trombose, ela não aumenta riscos cardiovasculares, mas às vezes ela retirando a gordura que não é metabolicamente ativa do lipedema e voltando a ganhar peso e acumular gordura, ela pode acumular visceral, por exemplo. Sim. Né? E aumentar o seu risco cardiovascular. Então precisa avaliar muito bem essa paciente que muitas vezes vai para a cirurgia, tem que ter essa consciência de que o tratamento clínico, conservador, ele é para a vida toda. Eu acho que a informação é o principal, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? Tanto que a gente vai deixar aí para você no GC o contato da Associação Brasileira de Lipedema, porque é um assunto que cada um vai se identificando também. Isso aqui que eu estou vivendo, né? Quem está com o acesso à informação quer saber mais. Então, é uma fonte confiável para você. Eu vou agradecer você, doutora Mariana, Cristine, muito obrigada, viu, por estarem aqui hoje e aumentar a conscientização sobre o lipedema. Eu que agradeço, obrigada por trazer esse tema tão importante que tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres aí com o seu diagnóstico e seu tratamento correto. Vai sim, muito obrigada. Obrigada, Cris. Obrigada, Carol. Tchau, Beijo, Cris. Mari. Te espero no consultório. Pode deixar, em julho estou lá. Compromisso entre médico e paciente. Obrigada, minhas queridas. A gente vai sair para um intervalo. Vamos fazer um recado aqui importante sobre a cantora Eliane Ribeiro. Então volte comigo, eu já te explico no nosso retorno. E vamos sair com imagens de Praia Grande. Praia Grande, no litoral de São Paulo, o canal que você me acompanha é o 50.1. E as terras que pertencem à Praia Grande hoje em dia pertenciam antigamente à capitania de São Vicente, que tempos depois virou a capitania de São Paulo. Séculos mais tarde, o estado de São Paulo. Volte comigo. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. E eu volto com um recado muito importante para você. Por motivos de saúde, a cantora Eliane Ribeiro, que participaria no Músicas que Evangelizam no dia de amanhã, aqui em Curitiba, vai ser adiado esse nosso evento. A nota que foi emitida pela assessoria da cantora diz o seguinte:
Atendendo a recomendações médicas, Eliana Ribeiro adiará sua participação no programa Músicas que Evangelizam, que seria emitido amanhã, dia 7 de junho, na TV Evangelizar. Após consulta médica realizada na data de hoje, 6 de junho de 2024, foi diagnosticado uma sinusite bacteriana grave e uma laringotraqueite, que comprometem diretamente a atividade evangelizadora da cantora por meio da voz. A missionária recebeu orientações para priorizar a sua saúde e bem-estar, suspendendo as atividades e permanecendo em repouso para uma recuperação eficaz e assim poder voltar aos palcos com toda a sua energia e talento. Agradecemos a compreensão de todas as pessoas que haviam se programado para participar deste dia especial, bem como o carinho de toda a equipe Evangelizar em acolher esta situação que escapa ao nosso controle humano. Essa foi a nota da assessoria. Então, nós aqui da TV Evangelizar, minha querida Eliana Ribeiro, estamos em oração para que você se recupere logo e em breve nós teremos uma nova data para o Músicas que Evangelizam com Eliana Ribeiro. Bom, falamos hoje sobre a saúde mental, os estigmas. Foi maravilhosa a conversa, não foi? Depois falamos sobre lipedema. E bom, falando na parte cerebral, nós temos aqui um VT que vai dar dicas para você de como se alimentar bem de uma forma que também priorize a nossa saúde mental. Acompanhe comigo. Em uma busca contínua por hábitos saudáveis, a atenção volta-se cada vez mais para a dieta. Ter uma alimentação balanceada não apenas beneficia o corpo, mas desempenha também um papel crucial na saúde do cérebro. E você aí, sabe quais alimentos ajudam esse órgão tão importante? Não sei, realmente. Eu não pesquisei, mas eu já li sobre o assunto na faculdade, mas eu nunca pesquisei mais. Depois que eu saí da faculdade, eu acho que eu me desliguei um pouquinho. As folhas verdes ajudam. Acho que frutas vermelhas também. Eu gosto muito da laranja, né? Eu chupo laranja todos os dias. Que é vitamina C e bom para a saúde e bom para tudo, né? Estudos recentes destacam a importância de alimentos específicos no suporte à função cognitiva e na preservação de doenças neurodegenerativas. De acordo com nutricionistas, consumir alimentos ricos em vitaminas e minerais ajudam muito, evitando danos nos neurônios e melhorando a memória. Você consumir alimentos, quanto mais in natura, melhores. Então você realmente, né? Hoje a gente não tem mais como plantar, colher como era antigamente. Mas a gente tem acesso a vários mercados, a feiras livres, ao próprio produtor, muitas vezes, então comprar esse alimento e consumir ele. Evitar os ultraprocessados, alimentos que têm muito açúcar, né, que são refrigerantes, salgadinhos, tudo isso acaba influenciando. E se você ainda não sabe quais alimentos fazem bem para o cérebro, aí vai uma listinha. Caneta e papel na mão. Todos os tipos de peixes, com uma atenção maior para o salmão e a sardinha. Ovos, repolho roxo, brócolis, folhas verdes, contém uma combinação de vitamina E, carotenoides e flavonoides que mantém o cérebro jovem. Frutas, principalmente abacate, cereja e uvas. Azeite de oliva e produtos integrais. Mas lembre-se que a chave está na moderação e na variedade para garantir uma dieta equilibrada. Tudo que é em excesso acaba fazendo mal, isso é independente, né? Então a gente tem que controlar essas porções diárias aí de carne, né? A gente fala para consumir a proteína. Então não precisa ser só a carne vermelha, né? Que é o que muitos falam. A gente tem que tomar cuidado, evitar, né, embutidos principalmente, que vai ter uma quantidade de sal muito grande, né, os ultraprocessados como a própria salsicha. Então tudo isso a gente tem que tomar cuidado nesse consumo. A carne vermelha em si, magra, ok. Peixes, frango, ovos, laticínios, no geral, é tranquilo, pode consumir que tem esse benefício para nós. Então, com todas as dicas que nós tivemos no programa de hoje, você está, olha, bem, né? Para cuidar da mente, do psicológico, da saúde. Então, vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance.
Programa de amanhã nós temos um encontro, como todos os dias, de segunda a sexta às 3h30. Amanhã a gente vai falar sobre como os maus hábitos podem afetar a memória. É sério, já dá tanto problema, né? Com tanta coisa, com mau hábitos, ainda tem a memória. Vamos ver se vai ser um estímulo aqui pra gente. E vamos falar também de alimentos congelados. O que devemos ou não fazer. Então eu espero você, já sabe, 3h30 da tarde. Então fique com Deus, continue na nossa programação. Até amanhã.